Ah, não, aqui tem. Boa noite. A gente está arrumando os últimos detalhes aqui, então desculpa os atropelos. É uma alegria estar aqui com vocês de novo. Espero que dessa vez a gente tenha mais sorte com relação à conexão. Da última vez a gente ficou muito... Será que fica melhor? Acho que sim, né? Tá melhor para vocês? Fica bom assim? Ok. Muito bem. Então, nós estamos iniciando essa nossa live do canal Liturgia BH. E é uma alegria estar com vocês mais uma vez para esse momento. Hoje, conversando sobre o tema A Coroação da Virgem Maria no Tempo Pascal. E esse tema é um tema muito importante porque ele coloca em relação a piedade popular com a liturgia. Deixa eu acender a vela aqui, né, para ficar bonitinho o cenário, e também para a gente... Melhor. Muito bem. Então, nas nossas comunidades, a gente vivencia essa expressão da piedade popular, que é a coroação da Virgem Maria. E a gente vai conversar hoje sobre isso, sobre esse tema, né? Essa live sucede a da semana passada com o Dom Giovanni, quando ele falou para nós da presença real de Jesus na liturgia. E quem participou pôde aproveitar, saborear, então, desse tema tão importante, tão gostoso, né, de discutir, que é o tema da presença real de Jesus na liturgia. Então, Dom Giovanni mostrou, através dos documentos da igreja, através de textos bíblicos, esse tema e essa realidade. É mais do que um tema, né, é uma realidade. Cristo está presente nas nossas celebrações, e a gente vive também dessa presença, e é uma presença atuante. Então, eu acho que quem participou da semana passada pôde aproveitar bastante isso. A gente agradece, então, ao nosso bispo auxiliar, aqui da região episcopal Nossa Senhora da Piedade, Dom Giovanni, que nos brindou com aquela excelente live. E hoje o tema é a coroação da Virgem Maria no tempo pascal. Eu quero dar uma boa noite a todos os participantes. Eu não estou conseguindo visualizar todos, mas eu agradeço muito a presença de todos vocês. É muito bom, né, ter vocês aqui para a gente poder conversar sobre esse tema, sobre esse assunto também muito importante, que é a coroação da Virgem Maria nesse tempo pascal, como pensar essa expressão, né, a partir da Sagrada Liturgia. Quero agradecer a todo mundo que faz esse momento acontecer. Então, o Secretariado Arquidiocesano de Liturgia, com todos os seus membros, né, que, então, está cuidando, né, de estruturar isso na pessoa da Lorena, que, então, tem promovido e ajudado muito nesse trabalho, né. Quero agradecer ao Gabriel, que está aqui, atrás da câmera, me ajudando, me apoiando. Dessa vez a gente mudou um pouquinho o cenário, e ele está colaborando aqui com a gente e nos acompanhando. Agradeço ao Gabriel. Agradeço também aos grupos que se organizam, então, para esse momento. Então, o primeiro grupo que eu gostaria de dirigir minha gratidão pela presença e pelo acompanhamento carinhoso é o pessoal da Paróquia de Santana,
os meus paroquianos queridos que estão aí nos acompanhando. Muito obrigado a vocês, um grande abraço a todos. Vamos juntos nesse tempo de quarentena, né? O segundo grupo que eu gostaria de saudar são os meus alunos lá da PUC e também do ISTA, que também hoje anunciaram, né, essa live, e pode ser que tenha alguém aqui conosco. Eu mando meu abraço para todos eles. Também os meus amigos e membros da Rede Celebra, que estão espalhados pelo Brasil inteiro, e esses amigos, não só no Brasil, mas também fora do Brasil. O Padre Márcio, por exemplo, está lá em Roma e é da Rede Celebra, mas também em outros estados do Brasil, em outras cidades, os núcleos que estão se reunindo e que estão dedicando tempo aqui para esse momento, então, da nossa live, né? Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. E, por fim, os agentes da pastoral litúrgica espalhados no Brasil afora, todos eles, né, que estão lutando aí nas suas comunidades para fazer com que a reforma da liturgia seja uma realidade na vida das nossas comunidades cada vez mais profunda, né? Já é, mas que a gente aprofunde cada vez mais esse caminho. A gente chama isso de recepção, a recepção da reforma da liturgia. Então, eu quero agradecer e saudar a todos que estão aí, então, com a gente nesse momento, né? Então, eu vou começar, e o tema nosso hoje é a coroação da Virgem Maria no tempo pascal. Espero não ter esquecido nada. Se eu esquecer alguma coisa, a Lorena vai fazer contato aqui com o Gabriel, e a gente, então, vai falando ao longo da live, e as perguntas a gente deixa para o final. Eu convido vocês, então, para que se concentrem no tema, para a gente, então, aproveitar o máximo possível, ok? No release, que é aquele resuminho que a gente apresenta quando faz a propaganda do nosso tema e da nossa live, nós colocamos assim: há sentido em coroar a imagem da Virgem Maria no tempo pascal? Como reconduzir essa prática popular à liturgia e ao seu lugar secundário diante do mistério da Páscoa de Cristo? O que estamos afirmando quando realizamos a coroação da Mãe do Senhor como uma rainha, né? E essas perguntas, elas tinham um propósito de introduzir a gente no sentido de gerar em nós uma expectativa para esse momento agora dessa conversa, né? E aqui elas nos introduzem nessa conversa, né? Como é que a gente pensa essa prática da piedade popular que é tão querida e tão importante para o nosso povo, né? Eu sei que tem paróquias, a maioria talvez, né, vamos arriscar dizer assim, que faz com que essa prática aconteça, né, no mês de maio, mas já temos paróquias em que isso não acontece, né? Então, assim, pode ser que aconteça de ter alguma paróquia ou não, né? Seja como for, a gente tem aqui uma ocorrência. Essa ocorrência das coroações, elas são muitas vezes deixadas de lado, né? Elas ficam descuidadas, e a gente precisa prestar um pouquinho de mais atenção a elas, né? E tentar entender essas expressões, né, da coroação de Nossa Senhora e qualificar essas expressões, essas coroações de Nossa Senhora. Então, essa conversa vai um pouco nessa direção. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar a vocês que o mês de maio, ele coincide com o tempo pascal. Em geral, ele coincide com o tempo pascal. Se não me engano, quase sempre, né? Mas desde o século XIII, esse mês é dedicado na Europa e de lá para cá, né, ao mês, à devoção mariana. Então ele é chamado de mês de Maria, né? Nós chamamos isso de mês temático, né? Então a gente
incorporou, digamos assim, na consciência eclesial essa tematização do mês de maio como mês de Maria, né? Mas o ano litúrgico diz outra coisa. O ano litúrgico diz que é tempo pascal. Então, existe aqui uma situação paralela, né? E essa situação paralela, né, coloca, de um lado, Maria, no mês de maio, e, de outro lado, a experiência da Páscoa de Jesus vivenciada nas celebrações dominicais, sobretudo, né, como celebrações que aprofundam de domingo a domingo essa experiência da ressurreição do Senhor, ajudando a gente a entender essa experiência, não só entender, mas a vivenciar essa experiência da ressurreição na celebração, sobretudo isso, vivenciar essa experiência da ressurreição na celebração e na nossa vida, né? E dentro desse mês de maio, que é um mês temático, que está paralelo à liturgia, nós temos uma prática muito difundida, que é a prática da coroação da Virgem Maria, a coroação da imagem da Virgem Maria. Nós temos um rito oficial da Igreja para a coroação da Virgem, e esse rito é a coroação que se faz da imagem uma única vez, normalmente pelo bispo, e o bispo coroa essa imagem, né? No caso é uma imagem muito especial, né? O rito da Igreja, então, trata assim, essa coroação. E está no ritual de bênçãos. Nós não estamos falando desse rito aqui, nós estamos falando da prática das comunidades de fazer a celebração, ou melhor dizendo, a coroação da Virgem Maria. Normalmente acontece no final das missas, né? E vamos pensar um pouquinho historicamente, tentar entender como, historicamente, essa coroação foi introduzida no nosso Brasil, né? Ela é testemunhada por vários documentos, e o mais antigo documento que a gente tem, pode ser que tenha chegado antes, mas documentalmente, a gente tem um documento atribuído a Dom Viçoso, e esse documento é datado de 1840, na época que a gente chama, na história da Igreja, de romanização. Tá? Mas o que vem a ser essa tal romanização? E qual é o catolicismo que predominava no Brasil antes dessa romanização? Vamos entender um pouco isso para a gente situar bem o que é essa coroação de Nossa Senhora. Vamos voltar lá no descobrimento do Brasil. O Brasil foi descoberto pelos portugueses, o descoberto aqui entre aspas, tá bom? Eu não vou discutir aqui com vocês isso, mas enfim, os portugueses chegaram às nossas terras um pouco antes do Concílio de Trento, a 22 de abril de 1500. O Concílio de Trento foi concluído, né, 63 anos depois. Mas esse Concílio de Trento, que foi concluído 63 anos depois da descoberta do Brasil, esse Concílio de Trento demorou muito, muito mesmo a chegar aqui. Eu achava que era 200 anos, mas me dei conta, estudando esse tema aqui para vocês, que foi mais do que 200 anos. Foi 300, talvez 400 anos que esse processo da chegada do Concílio de Trento demorou para vir para o Brasil, né? E ele custou a chegar aqui no Brasil porque Portugal era a metrópole, o Brasil, então, era a colônia de Portugal. Portugal vivia um processo que a gente chama de padroado. Padroado é uma concretização histórica da cristandade. Então, vamos explicar essas coisas todas para vocês, para a gente chegar no que é a romanização. Então, cristandade segundo o historiador Frater Cristiano, é uma utopia de construir uma sociedade integralmente cristã
Ou seja, a religião deveria penetrar todos os segmentos da vida, tanto do cidadão quanto da coletividade. Era um projeto religioso e político. A religião católica e o governo trabalhavam juntos. Essa ideia de separação de religião e Estado, isso é muito recente, né? Então, a cristandade pensava as coisas juntas e, muitas vezes, essas competências do que era religioso e do que era político, elas se misturavam. Então, a cristandade, né, é uma espécie de pretensão religiosa dos cristãos católicos de fazer acontecer de modo muito amalgamado, muito misturado ao governo, né, o ideário cristão, católico e religioso. Né? Mas é claro que o pessoal do poder, né, os políticos, os reis, né, ou quem quer que fosse, também se valia disso e se aproveitava também da religião. Então, era uma mistura, né? E o padroado, ele, digamos assim, ele é uma expressão dessa cristandade, uma concretização portuguesa dessa cristandade. E o padroado valia também para nós, que éramos colônia de Portugal. Então, a palavra padroado quer dizer apadrinhamento ou tutela. E essa versão portuguesa, que a gente chama de padroado, é uma versão portuguesa do acordo entre a Igreja e o Estado, e a coroa portuguesa, no caso, que dava ao rei todo o poder da Igreja para que o rei exercesse esse poder de controlar, de governar, de cuidar das igrejas, das paróquias, das comunidades, dos bispos, dos padres, das nomeações, etc. Tudo era controlado pelo Estado português. Né? Então, a gente chama isso de padroado. E o padroado, até um dado momento, foi muito bem na relação com a igreja, mas houve momentos tensos, momentos difíceis nessa relação com a igreja. Em um desses momentos, o padroado impediu que o Concílio de Trento chegasse tanto a Portugal, quanto chegasse também ao Brasil. Né, sobretudo ao Brasil, porque a gente está falando disso, eu conheço um pouco a história de Portugal aqui, mas a gente então teve essa espécie de bloqueio. Então, isso durou da descoberta do Brasil até, mais ou menos, o século XVIII, XIX, por aí. Né? E quando o padroado acaba, né, digamos assim, começa o processo que a gente vai chamar de romanização. Então, todo aquele ideário e todas aquelas decisões e todos aqueles princípios do Concílio de Trento chegam para nós e a gente vai chamar isso de romanização. E esse processo da romanização, eu estou simplificando muito, gente, desculpa, também porque história da igreja não é minha área, mas eu estou dando para vocês alguns elementos para vocês situarem. Esse processo da romanização foi um processo muito, digamos assim, violento com a cultura popular. Ele impôs uma cultura religiosa para o povo. Então, as expressões do povo, as expressões do povo eram expressões religiosas muito de antes do Concílio de Trento. Então, no Brasil, a gente cultivava expressões religiosas, digamos, medievais. O Brasil foi evangelizado com uma cartilha religiosa medieval. E o padroado demorou a chegar no Brasil, então, portanto, a espiritualidade, a evangelização, né, a vida eclesial toda estava muito marcada pela experiência da Idade Média. Era isso que tinha chegado, então, ao Brasil, com a descoberta. O padroado impediu a evolução que aconteceu na Europa com o Concílio de Trento, então o Brasil ficou numa espécie de bolha
e essa bolha, né, essa bolha foi, digamos, conservada até bem pouco tempo, se a gente for olhar historicamente, né. Tem alguns estudiosos, por exemplo, eu me encontrei com uma historiadora aqui de Mariana, uma vez foi me fazer umas perguntas, umas consultas, e ela descobriu vestes dessa época litúrgicas que ela, pelo padrão do tecido, pela cor, pelos desenhos, ela descobriu que na Europa tinha esses mesmos tecidos, essa mesma padronagem, etc. Então ela estava teorizando uma espécie de tentativas de furar esse bloqueio do padroado. Parece que houve, mas assim, eram muito inexpressivas. Então, assim, pouca coisa do Concílio de Trento chegou, a não ser nessa época que a gente chama de romanização. E aí vem uma pergunta: como é que era, então, nesses 300, pelo menos 350 anos de padroado, como é que era a devoção mariana nesse período? Porque isso aí é o substrato da experiência que a gente carrega até hoje. A nossa relação com a Virgem Maria, ela tem esse substrato. Então, era uma experiência muito marcada, sobretudo, por uma ligação muito estreita com a vida, muito afetiva e muito ligada às coisas do povo. Então, a experiência da piedade popular, antes desse processo da romanização, eram muito desprovidas de pretensões teológicas, não obstante elas fossem carregadas de elementos autênticos da fé. Elas tinham elementos autênticos da fé, mas não tinha aquele discurso, né? Ou aquelas elaborações, né? Ou aquelas expressões muito elaboradas que vão chegar depois, né? Mas era uma coisa bastante popular, né? Então, havia um autêntico enraizamento da experiência do povo com a Mãe de Deus, né? Com Maria. E eu coloquei na proposta aqui para vocês a experiência de um hino que era cantado, que é da Idade Média, esse hino, é do século XII ou XIII, se não me engano, mas ele era cantado aqui no Brasil, ele foi recolhido aqui no Brasil, né? Ele cantado na experiência, sobretudo, das lavadeiras. Olha só que interessante. Nossa Senhora na beira do rio, lavando os paninhos do seu bendito filho. A Virgem lavava, São José estendia, e o menino chorava do frio que fazia. Calai, meu menino, calai, meu amor, que essas tuas chagas me partem de dor. Os filhos dos homens em bons travesseiros, meu Deus, meu menino, em cama de madeiros. Os filhos dos homens em berço dourado, meu Deus, meu menino, em palhas deitado. Olhai para o céu, verás estar Maria, cercada de anjos com tanta alegria. Olhais para o céu, verás estar José, cercado de anjos e Maria ao pé. Olhais para o céu, verás uma cruz, cercada de rosas e o menino Jesus. Então, o que a gente vê aqui nessa poesia? Primeiro, a ligação da vida com o povo, né? Maria lavando roupa, São José estendendo a roupa, o menino chorando. Essa cena é a cena da vida do povo. Esse povo coloca na expressão popular, na piedade popular deles, o que eles estão vivendo. E o texto desse hino nos remete muito para aquilo que é muito o espírito medieval, que a gente chama de o Cristo na carne, ou Cristo da carne. A ideia da encarnação é uma ideia muito forte na Idade Média. A Idade Média vai trabalhar muito com essa ideia das experiências humanas de Jesus, né? E de trazer essas experiências para a vida das pessoas, né? Então é muito próximo, muito do convívio, muito do dia a dia, muito, né, da experiência do povo.
E aí, gente, chega a romanização. A romanização vai passar por cima disso como um trator. É uma expressão mineira nossa aqui, a gente passa com trator, a gente quer dizer, a gente derruba tudo e traz outra proposta, né? Então a romanização chega, e ela chega com um ar profundamente clericalista, não é mais a experiência do povo, né, mas é uma experiência que vem dos padres, das formulações, dessas pretensões teológicas todas, que vai se sobrepor a essa piedade popular, que é uma piedade popular também muito laical. Porque prestem atenção num outro dado, o padroado também tirou todas as ordens religiosas do Brasil. Então, o processo de evangelização no Brasil ficou na mão dos leigos, das confrarias, da experiência popular das rezas. Então, era uma outra coisa, né? Só que não sem resistência. Então, a piedade do povo vai resistir, né? Vai resistir. E vai resistir, né, guardando fielmente determinados elementos dessa piedade popular mariana também, né, que interessa para nós aqui. Então é muito interessante pensar essas coisas, porque a gente, olhando para a história, a gente percebe elementos que a gente não se dava conta. Agora, presta atenção nisso. Quando é que começam as coroações no Brasil? As coroações da Virgem Maria começam no Brasil na época da romanização, na época do trator passando. E uma das coisas que o trator que passa vai deixando é a coroação. Então, a coroação é fruto desse processo de trazer para o Brasil atrasado, depois de 350 anos, o Concílio de Trento, que a gente chama isso de romanização. Desculpa aqui se eu estou simplificando as coisas, mas é um pouco isso. Então, o rito, né, ou a coroação de Nossa Senhora, enquanto uma expressão da fé do povo, ela vai começar nesse contexto, né? Só que, quando eu falo assim, a gente pode cair no risco de pensar negativamente, aqui é a coroação, né? Então, essa localização histórica pode nos levar a uma conclusão precipitada, simplista e ingênua, de que a prática foi introduzida de forma artificial e impositiva, sem qualquer traço de resistência da parte do povo. Então, a gente precisaria fazer aqui um estudo muito profundo para tirar conclusões melhores, né, para não cair nesse lugar comum e nessas conclusões, digamos, mais rasas e simples, né? É difícil a gente avaliar, e a gente precisa aqui estudar os documentos, textos, etc., mas é difícil avaliar como esse processo aconteceu de lá para cá. Então, o que resta para nós e o que a gente pode fazer aqui, nesse momento? Resta para nós, então, uma prática da coroação em si mesma, né? A gente tem aqui alguns elementos históricos, eu situei para vocês alguma coisa, espero que isso ajude a construir na cabeça de vocês algo, né? Mas existe uma prática. E a prática consiste, ela tem alguns elementos comuns que a gente vai reconhecer em várias regiões do país, né? Não só aqui em Minas, de onde eu falo, mas em várias regiões do país a gente reconhece essas mesmas práticas. Quando se dão as coroações? Elas acontecem no mês de maio. E o mês de maio, na piedade popular, é um mês dedicado, então, à devoção mariana, chamado mês de Maria, né? Mas o mês de maio, na liturgia, é o tempo da Páscoa. E vocês vão ver depois com alguns elementos que eu vou apresentar, como essa história da coroação pode ter relação aqui com a questão da ressurreição, né? E pensando um pouquinho nessa história do tempo, né, eu descobri, naquele dicionário do Frei Francisco van der Paula, que
Em São João del Rei, aqui em Minas, no interior, a coroação de Nossa Senhora das Dores acontece ou acontecia, não consegui precisar isso aqui, depois da celebração do domingo de Páscoa. Então, a Virgem das Dores, ela tinha a coroação, e um dos ritos da coroação era tirar as espadas do coração da Virgem, as 7 espadas que foram gravadas no coração dela. Olha que interessante. Então, a coroação acontecia depois do domingo de Páscoa, era a Nossa Senhora das Dores, e a Nossa Senhora das Dores tirava essas espadas. Né? Em Tiradentes, perto de São João del Rei, tem um cortejo solene, ou tinha também, não consegui precisar, após a procissão da ressurreição. E em Oliveira, um cortejo da Virgem, desculpa. Em Oliveira, na tarde do domingo de Páscoa, uma procissão do triunfo de Nossa Senhora, seguido de um sermão das alegrias e a solene coroação da Virgem Maria. Olha que interessante. Muito legal. Então, assim, o que a gente vê? Essas práticas enraizadas na experiência da piedade popular, mas ligadas ao contexto litúrgico, ligadas ao tempo litúrgico. O tempo litúrgico aqui, no caso, é o domingo de Páscoa, né? Que na sequência vai ter, então, essas expressões aí da coroação de Nossa Senhora. Né? Também descobri uma publicação chamada Biblia Pauperum. Biblia Pauperum é um livro, mas é também as pinturas das igrejas, os vitrais, etc. A Bíblia dos Pobres, a gente traduz assim. A Bíblia dos Pobres, ela é mais ou menos do século XIV, e essa Bíblia dos Pobres, ela faz uma espécie de cenas da história da salvação. Tem várias publicações dessa Bíblia dos Pobres, algumas delas são muito interessantes, porque a ideia era catequizar o povo, então ela trazia muitas imagens, essa publicação. Então o livro tinha 2 partes, a parte de quem catequizava, né? Então, digamos assim, e o desenho para a pessoa que sentava aí na frente do catequista para ver. Então, o desenho ficava de cabeça para baixo para o catequista. Então, o catequista mostrava o desenho e ele acompanhava. Então, tem várias formas dessa Bíblia Pauperum, e uma dessas Bíblias Pauperum, ela tem várias cenas, mais de 40 cenas, e na 42ª cena da Bíblia Pauperum, fala-se da coroação e da morte e da coroação de Nossa Senhora. Mas prestem atenção, essa Bíblia Pauperum é da Europa e é do século XIV. Olha que interessante. Então, já no século XIV, a gente tem aqui a história da morte e da coroação de Nossa Senhora lá na Europa. Né? E a gente vai encontrar também, vindo da Europa também, o ofício de Nossa Senhora da Conceição, que é do século XV. O ofício de Nossa Senhora é o que sobrou da liturgia das horas na mão do povo, do ofício divino nas mãos do povo. Né? O povo não conseguia mais rezar porque era em latim, então sobrou esses pequenos ofícios, né? Ofíciozinhos, né? Esses ofícios, eles traziam, né, a devoção ao santo, Santo Antônio, ofício de Santo Antônio, ofício de Nossa Senhora, né, e por aí vai. Enfim, no ofício de Nossa Senhora, na reza das completas, né, o povo fazia tudo uma vez, viu, gente? Mas o texto está assim, na reza das completas, ele dizia assim: Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, de estrelas coroada. Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, de estrelas coroada. Essa é uma melodia, mas tem outras tantas melodias pelo Brasil afora. Né? Então, essa
O primeiro elemento é esse elemento temporal, né? Mês de maio, tempo pascal, a ideia de ser depois do domingo da ressurreição, né? E as várias expressões aí mostrando essa história aí. E também a morte de Maria também aparece aqui, né? Então, a morte e coroação. Será que a gente poderia dizer morte e ressurreição de Maria? Né? Interessante pensar isso, né? Porque não fala da morte e ressurreição de Maria, fala da morte e coroação, né? Então, talvez aqui a coroação seja um equivalente à ressurreição de Maria. Né? Quem coroava? Essa é uma outra pergunta. Eu estou fazendo aqui as perguntas do Catecismo da Igreja Católica. Quando, quem, como, onde, né? Quem coroava? Quem coroava eram as meninas, as crianças. Né? Em alguns lugares, as virgens. Meninas, crianças e virgens. O que a gente vê aqui nessa história de meninas, que são crianças, né? E das virgens, o componente feminino, o componente infantil. E a ideia da inocência também, né? A gente pode deduzir daí, né? Alguma coisa. Né? E isso parece que é uma constante nas várias situações onde acontece a coroação. Né? Coroação de Nossa Senhora, quem faz é as meninas, os meninos participam da coroação do Sagrado Coração de Jesus, que é também uma piedade moderna. Né? Então, essas meninas, elas vêm vestidinhas de branco, e elas vêm com asinha de anjo, né? Parecem noivinhas em alguns lugares, né? A ostentação é enorme em algumas situações. Eu já fui numa cidade que, nossa, puxa vida, chega a ser escandaloso, assim. Eu fiquei assim meio escandalizado com o que eu vi, assim, o gasto que se fazia com essas meninas, né? Então isso também passou a ser as coroações um lugar de expressão de poder, de riqueza, de ostentação, né? E também de exclusão. Em muitos lugares acontecia as exclusões, né? Então, só quem tinha muito dinheiro e pagava muito dinheiro à igreja colocava sua filha para pôr a coroa, né? Ou os que tinham mais dinheiro participavam mais ativamente da coroação, né? E as meninas loirinhas de olhos azuis estavam lá em cima todas, né? Branquinhas, né? Bonitinhas, né? E elas eram sempre eram as escolhidas, né? Onde ficavam as crianças pobres, as crianças negras, as crianças que não tinham recursos? No pé da escada. Então é muito interessante isso, porque dá para fazer uma leitura aqui também, né? Uma estratificação social. Elas ficavam no último degrau da escada. Então, a coroação, ela vem cheia, carregada dessas ambiguidades, né? E isso faz parte do caminho da fé também, a gente tem que ir, né, purificando essas coisas, né? Agora a pergunta, onde? Onde se faz a coroação? Em geral, monta-se um altar, que a gente chama de altar, mas é um tablado. Esse tablado é uma espécie de palco com duas escadas. No topo das duas escadas fica a Virgem, né? As meninas ficam em volta da Virgem e no pé da escada e no tablado, né? Como se fosse um coro de anjos em volta de todo mundo lá, né? Esse local, esse altar, ele às vezes é lateral, às vezes ele é central, às vezes ele fica no coro da igreja, lá no fundo, naquele mezanino, às vezes ele fica atrás do presbitério. Eu conheço igrejas que a construção da igreja, a arquitetura da igreja, obedece a esse esquema de colocar Nossa Senhora no centro e de ter por trás dela uma espécie de acesso para acontecer a coroação quando for a época, né? Então,
Isso enraizou de uma tal maneira na piedade do povo que até a construção, a edificação do espaço sagrado também recebeu aqui, né, suas modificações. Então vai depender do lugar, vai depender da situação, né? A decoração desse altar, ela é feita para imitar o céu. Então o pano é o filó e o cetim, né? Muito filó, muito cetim. As cores são o branco, o rosa, o azul, né? Muitas flores, né? Em geral flor de plástico, quando podia, né? Mas quando não podia, flores secas ou flores de papel, de artesanato, etc., né? Então a ideia era imitar o céu. E imitar o céu no sentido de fazer aquele momento ali como uma experiência mesmo da coroação. Imitar como quem está coroando mesmo a Virgem que está rodeada de anjos. Né? E como é que acontece esse rito? Esse rito acontece primeiro com uma procissão de entrada. Essa procissão é cantada. Quando as crianças são muito novinhas, elas não sabem cantar, ficam muito envergonhadas, muito bloqueadas, então as catequistas acabam cantando, as senhoras que ensinam a cantar acabam cantando. Eu acho um horror, mas enfim, minha opinião aqui, tá, gente? E essas meninas vão levando os sinais. Os sinais principais são a coroa, o véu, as palmas, que são colocadas ao lado, flores e cestinhos com pétalas para elas jogarem na hora que se coloca a coroa. Né? Então, eu acho que esses elementos coincidem mais ou menos por todo o Brasil afora. Então, é mais ou menos isso, tá? Agora, olhando para esses elementos, eu pensei aqui em ouvir o que diz os textos apócrifos. E eu achei um texto que é do século VI ou do século VII. Esse texto ele lá dos coptas, daquela região ali do Egito, dos cristãos coptas, né? E ele é atribuído a um papa chamado Evódio de Roma. Não sei se ele é o segundo ou terceiro depois de Pedro, né? Mas o texto não é de Evódio de Roma, ele é provavelmente do século VII. Se a gente quiser forçar muito, talvez ele chegue ao século VI, tá? Mas esse texto, que é um texto apócrifo, narra a morte da Virgem Maria, e essa morte da Virgem Maria acontece junto uma espécie de glorificação da Virgem Maria, que a gente poderia dizer quase uma coroação. Eu vou ler para vocês. Diz o texto: Então, enquanto o Salvador nos dizia isso, ouvimos o ruído de multidões imensas, como o ruído de um terremoto, e sentimos medo. O Salvador nos disse: Não temais, vereis novamente a Maria, minha mãe, aquela que meu Pai lhes enviou, e que vos consolará na vossa aflição. Apenas disse isso, e eis que um grande carro luminoso se apresentou no nosso meio, rodeado de uma multidão de anjos. Havia um trono excelso e glorioso levantado sobre o carro. Sentada sobre o trono estava a Senhora de todos nós. Ela se inclinou e nos disse: A paz do meu filho esteja com todos vocês. Nos aproximamos dela e todos a beijamos. Também as mulheres que nos acompanhavam. Ela nos disse: Bem-aventurados vós, porque fostes dignos de seguir ao meu filho, o Filho do Deus vivo, o Salvador de todo mundo. Nosso Mestre, Jesus, nos ordenou:
assim que levarem o corpo de minha mãe sobre um féretro, coroem-no formosamente com palmas e ramos perfumados, e cantando diante dele o hino que eu lhes ensinei. Detenham-se no lugar que vos indiquei quando ressuscitei dentre os mortos. Depois de dizer isso, o Salvador se elevou no carro com sua Virgem Mãe, e os anjos de Deus entoavam hinos diante dele, até que subiram aos céus com glória e honra enquanto olhávamos. Gente, eu não sei vocês, mas eu vi aqui um rito de coroação. É muito interessante esse evangelho, esse escrito apócrifo, desculpa, né? Então, primeira coisa, o Salvador estava falando com os discípulos e, enquanto isso, eles ouviram o ruído de uma multidão, parecendo o ruído de um terremoto. Isso é uma referência à ressurreição de Cristo. Quando ele ressuscitou, né, o lugar tremeu e a pedra quebrou, a pedra do sepulcro. Então, vejam aqui as ligações que se faz da ressurreição, da morte e ressurreição da Virgem com a morte e a ressurreição de Jesus. E sentimos medo. E aí o Salvador diz, não temo, né, etc. Né? Aí vem um carro luminoso para buscar Maria. E esse carro luminoso está rodeado de uma multidão de anjos. Lembrem-se que na Bíblia, a gente sabe que Elias foi levado por um carro luminoso para o céu. E a gente sabe também que Enoque, que é um escrito extra-bíblico, também foi levado para o céu num carro de fogo, num carro luminoso de fogo, como vocês quiserem. Então, a ideia aqui é mostrar o valor da Virgem Maria, claro. Ela é importante. Então, ela vai ser levada pelo Filho, pelo ressuscitado, com um carro luminoso, o mesmo carro luminoso que transportou Elias, que transportou Enoque, né? Etc. Né? E aí o Salvador diz para os discípulos que quando eles forem levar o corpo da mãe dele sobre um féretro, que é o caixão, né, a urna que transporta, né, o corpo da Virgem, coroem-no formosamente com palmas. Nós temos palmas na coroação da Virgem Maria, e ramos perfumados, cantando diante dele o hino que lhes ensinei. Eu não puxei lá o hino para vocês, para não me estender muito. Né? Detenham-se no lugar que vos indiquei quando ressuscitei dentre os mortos. Esse lugar é o jardim. Então, a Virgem está sendo levada para o jardim. Detenham-se lá, né, com o corpo, no jardim. E aí ele leva a Virgem Maria, né, e os anjos de Deus cantavam hinos e cânticos diante dele até subirem aos céus com glória, honra, enquanto os olhávamos. O esquema é dualista, tá certo, esse é século VI, século VII, mas nós não vamos discutir isso aqui. O que eu quero que vocês percebam são os elementos. Os elementos da coroação estão aí. Mas os elementos da coroação estão também ligados a uma coisa que me parece hoje esquecida, que é a ligação com a ressurreição. Então, isso me parece que a gente perdeu. Não é? A ideia de levar o corpo da Virgem para o jardim da ressurreição, a ideia do terremoto que aconteceu na ressurreição de Cristo, agora acontece na morte da Virgem, também na ressurreição dela. Né? A ideia do carro que transporta, né, a Virgem, né, fazendo aqui reminiscência aos grandes profetas. Então a gente vê aqui umas coisas muito interessantes, porque a coroação da Virgem tem ligação com o tempo pascal, desde as suas origens. Então, aquela história lá de São João del Rei, de fazer a coroação depois do domingo da Páscoa, de Tiradentes, de fazer a caminhada, né, o cortejo da Virgem, em Oliveira, de fazer o cortejo da Virgem, seguido da pregação das 7 alegrias, de tirar a espada de dor do coração da Virgem,
tudo isso são reminiscências pascais. E essas reminiscências pascais da coroação da Virgem, elas estão transitando na história da piedade popular da Igreja, né, do povo de Deus, desde longa data até os dias de hoje. E é claro que esse trânsito vai sofrendo perdas, né, até a gente ter o que a gente tem hoje, né? Então vamos dar uma olhada para esses elementos a partir desse caminho que ele faz. Primeiro, o dado bíblico, né? Essa narrativa começa lá, quando, no Cântico da Virgem, ela diz: todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Isso começa ali, a narrativa bíblica. Depois passa para a narrativa extra-bíblica, sobretudo pelos apócrifos da dormição, né, que apontam para a ressurreição de Maria em Cristo. A ressurreição de Maria em Cristo. Os apócrifos vão trabalhar essa ideia, né? Já tem alguns elementos aqui que a gente chama de maximalismo mariano, né? Maria é quase uma deusa, já tem esses elementos desse maximalismo, mas a gente percebe junto dos elementos, né, da dependência aqui de Cristo, né? Isso é importante, né? E essa mesma história vai ser recontada com os mesmos elementos, só que agora a linguagem vai ser distinta do discurso ou da narrativa escrita, né, falada, e também da teologia, né? A piedade popular vai se valer de outra narrativa, de outra forma de narrar isso. E qual é a forma de narrar? A poesia, então vai aparecer nas músicas, né? Vejam, pensem comigo, por exemplo, num canto que é conhecido de todos nós: com minha mãe estarei na santa glória um dia. Né? Então, a poesia, a afetividade vai aflorar, então muita afetividade. As imagens também vão aparecer, né? Então a ideia de tirar a espada do coração de Maria, né? As questões simbólicas, então vai se levar uma palma, né? Não é uma palma que foi plantada, não, é uma palma ornada. Essas palmas eram feitas como um artesanato muito fino, caro e fino, muito bem feito, né? A gente tem essas palmas expostas hoje no museu, né? É muito interessante. E é uma linguagem marcada também pelos aspectos feminino. Então, esse aspecto feminino é muito interessante a gente observar, e infantil. Também porque essas coroações começam, ou vêm de um tempo, em que as mulheres e as crianças são postas de lado na liturgia. Então, onde elas encontram espaço? Elas encontram espaço, né, na piedade popular, que é um espaço que não tem restrições. Então, essas coisas precisam ser trazidas a relevo, né? E eu queria destacar aqui, em relação à piedade mariana no Brasil, antes da romanização, e também a piedade mariana medieval, onde os aspectos encarnatórios aproximam Maria da vida do povo. Então, essa história vai passando, né? Ela vai prosseguindo.